Shalom, shalom, meus irmãos. É com muita alegria que nós iniciamos nossa segunda parte do nosso devocional em ordem cronológica, leitura bíblica anual, iniciando hoje o Novo Testamento, também o livro de Mateus. E quero parabenizá-lo por este avanço, por esta conquista. Se você chegou até aqui, só você sabe o que você enfrentou para chegar até aqui. Amém? Mas tudo aquilo que Deus tem ministrado no seu coração é algo que vai ficar para a eternidade, que você estará com Ele naquele grande dia. Amém? Muito bem, queridos, vamos lá. Se nós pararmos para comentar mesmo, a gente pode comentar tanta coisa só desse capítulo 1 até o capítulo 4, tantos detalhes, o contexto, curiosidades. Eu vou tentar aqui, muito breve esse áudio, mas também não vai ser algo tão, ficar na média aí de uns 10 minutos. Vou tentar correr aqui, tá bom? Então vamos lá, queridos. O livro de Mateus, ele vai continuar a mensagem do Antigo Testamento e vai ser, na verdade, a completude. Ele vai completar daquilo que estava profetizado ali no Antigo Testamento. Ou, pelo menos, uma boa parte dessas promessas, porque muita coisa que foi dita no Antigo Testamento, ela vai se completar na volta de Jesus, no retorno de Jesus, na verdade, né? Para implantar o reino em definitivo. O reino foi implantado em parte, ou seja, ele foi implantado aos seus fundamentos. E a construção final, ela vem na segunda vinda de Jesus. Pois bem, então veja só. Eu acabei não falando do tema, né? Mas o tema do nosso devocional é o reino chegou. Amém? O reino chegou. E o nosso devocional está no capítulo 1 ao capítulo 4 de Mateus, e o nosso texto base está em Mateus 4:17, diz assim: a partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Muito bem, então vamos lá. Queridos, algo aqui importante que nós precisamos entender, e está bastante claro, para que possamos entender bem, né, o contexto do Novo Testamento. Quando a palavra de Deus diz que o reino está próximo, é porque só a vinda, só o nascimento de Jesus, por si só, ainda não tinha dado início ao reino. A princípio, claro que teve um certo início, mas ainda o reino de Deus precisava cumprir a sua primeira parte do reino. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, vou tentar explicar para você. A vinda de Jesus, ela, claro, quando a gente fala a primeira vinda de Jesus, é quando ele nasce, foi até a cruz. Aí sim, quando ele vai até a cruz, ele cumpre a primeira parte. Quando eu estou dizendo aqui que o nascimento dele apenas nessa ocasião do capítulo, ela ainda, quando diz o texto que está próximo, é porque ele teria que ainda ir para a cruz. É isso que eu quero dizer, tá bom? Não sei se ficou claro para você. Então, por isso que ele fala que o reino está próximo, porque ele ainda não tinha ido para a cruz. Ele estava fazendo toda a preparação. Quando nós terminarmos o livro de Mateus, que Jesus vai morrer, vai ressuscitar, aí sim, o reino foi implantado, completou de fato a primeira etapa da chegada desse reino. Aí sim, não é mais chegado o reino chegou. Amém? Então, beleza. Mas nesse primeiro momento do capítulos iniciais, né, assim, no começo do livro de Mateus, o reino está sendo todo organizado, que vai se cumprir a sua grande etapa, né, da sua vinda, da sua primeira vinda, quando ele morrer e ressuscitar. Então, por isso que ele fala que o reino de Deus é chegado. Está aqui agora. Ou seja, ou está próximo, como diz, né? Está próximo, porque ele iria cumprir a grande etapa da primeira parte do reino, né, após sua morte e ressurreição. Quero que você entenda bem isso aqui. Pois bem, então veja, o que acontece lá no Antigo Testamento? Você que está lendo, está com a memória bem fresquinha, você vai perceber que o problema do Antigo Testamento nunca foi a lei de Deus. O problema do Antigo Testamento nunca foi Deus. O problema do Antigo Testamento nunca foi o deserto. O problema do Antigo Testamento nunca foi até as circunstâncias, não foram as circunstâncias. E o grande problema do Antigo Testamento são as pessoas. Também, nem em parte, claro que o diabo também, ele tem uma grande parcela de... mas ele ainda não é o grande problema. O grande problema é o ser humano. Mas o que exatamente no ser humano? O coração do ser humano. Então veja, existe uma expectativa que inclusive ela é massificada pelo capítulo 2 lá do livro de Daniel, que ele vai descrever a vinda do reino de Deus, por exemplo, de uma forma muito vívida. O que é vívida? Muito real, né? Que esse reino vindo, ele vai destruir. Se eu não estou enganado, o capítulo 2 de Daniel, ele fala da visão lá daquela imagem. Tem, né, parte de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de barro, e vem uma pedra. E essa pedra destrói ela vem e vence o restante dessa imagem. E aquilo ali é uma menção do reino de Deus. Por essa interpretação, se já tinha a compreensão de que quando o Messias viesse, e sabiam que aquele texto era um texto messiânico, ele viria e destruiria os inimigos, traria o povo novamente para a terra, destruiria os inimigos, e viria um reino messiânico, onde Israel seria governado com um braço de ferro pelo seu Messias, né? Um Messias militar. Estava errada essa interpretação? Não, ela está certíssima, está correta. Entretanto, com a vinda de Jesus vai mostrar que, na verdade, essa profecia, ela vai ficar para a sua segunda vinda. E no primeiro momento, para que eles entendessem isso,
isso e aceitassem Jesus como Messias, era muito difícil isso. Por quê? Porque eles não estavam vendo o reino de forma interior, mas eles estavam vendo apenas o reino de forma exterior. E por eles verem o reino de forma exterior, já prova exatamente o nosso coração. O nosso coração não está preocupado em resolver as questões interiores. Como diz até o Augusto Cury em boa parte dos seus livros. O homem constrói, grandes coisas exteriores, faz grandes construções, mas não consegue construir grandes monumentos dentro do seu coração, monumentos de bênção. Por exemplo, o homem, ele fica feliz em poder vislumbrar as coisas externas, mas não se resguarda o seu interior. Por exemplo, ele diz assim que o homem, ele faz até seguros externos para a sua saúde, para os seus bens, mas não faz seguros interiores para o seu coração. Então, quando nós pensamos sobre o reino, eles tinham exatamente essa expectativa. Eles na verdade, o ser humano faz uma total vista grossa dos seus problemas interiores. Ele está muito preocupado com o exterior. Pois bem, então essa visão não está errada de Daniel. Entretanto, ela não iria se cumprir no primeiro momento. E Jesus vai passar boa parte do seu ministério corrigindo essa perspectiva, que não tem como o reino de Deus vir de forma externa ainda, se ele não for trabalhado primeiramente na sua primeira e real proposta, que é o quê? Trabalhar internamente dentro do coração do homem. Então, o reino de Deus, ele vem trazer o reino para dentro do coração do homem. Jesus, lá em Marcos capítulo 7, ele vai dizer que é do coração que brota todo tipo de perversidade. O ser humano, por que o ser humano ele vive brigando dentro da casa dele? Porque ele não se permite ser moldado por Deus. Por que ele vive brigando com seus filhos, brigando com a sua esposa? Porque o homem, que eu falo, o homem é um macho mesmo. Por que o homem, ele não é um bom servo? Porque ele não se permite, melhor dizendo, ser trabalhado por Deus. Ele não se permite perceber as suas mazelas interiores. Por que existem tantas separações, tantas brigas, tantos problemas? Tudo começa na célula principal da sociedade, que é a família. E principalmente quando o indivíduo ele está bem consigo mesmo, que ele decidiu que ele não vai ficar brigando mais em casa, ele vai tratar bem a esposa, vai tratar bem os filhos, ainda que ele, às vezes seja afrontado dentro de casa, mas ele decidiu viver o reino dos céus, nada pode derrubar ele, nada, absolutamente nada pode derrubar ele. E essa é a grande mensagem do evangelho, do reino. Então, o Antigo Testamento vai terminar mostrando o problema do ser humano, que é o coração. E o reino de Deus vem para confrontar os corações do ser humano. Confrontar mesmo. É tão sério essa mudança, é uma mudança tão radical, tão radical. Por isso que o livro do John Stott, chamado Discípulo Radical, é aquele que ele não permite ter mentiras no seu coração. Tanto é que João Batista ele vai dizer, olha, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aí ele fala para os fariseus, para os saduceus e para muitas pessoas que vinham até ele para ser batizado, mas ele fala, vou batizar vocês, mas produzam fruto digno de arrependimento. Não comecem a pensar que nós precisamos arrepender. Eu, pastor? Eu, diácono, evangelista, apóstolo, bispo, fariseu, saduceu, papa? Eu preciso mudar. Ixi, rapaz, eu sou desde criança no evangelho. Não interessa. Raças de víboras. Produzir frutos dignos de arrependimento. Não comecem a dizer entre vocês, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Quem fulano pensa que é para me julgar e dizer isso ao meu respeito? João fala que ele já está com a pá, A pá já está colocada e ele vai limpar completamente. Vai separar o trigo no celeiro e queimará a palha em fogo inextinguível. Diz lá em Mateus capítulo 3, verso 12. Interessante, quando ele fala também em Mateus 3:10, que é João Batista falando, Ele já tem posto o machado à raiz da árvore, pois quem não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Esse fruto aqui é o fruto de um caráter que o reino vem confrontar. Mas aí veja o seguinte, Jesus, como eu estava falando para vocês, eu acho que eu acabei pulando de um assunto para o outro, mas voltando para o assunto que eu estava falando anteriormente. O reino ele chega exatamente para isso, para mudar todo o interior do homem, vem confrontar. E como eu falei, corrigir a perspectiva errada de que o reino era apenas algo exterior, que ele não tinha nenhuma conotação interna. E o reino, na sua primeira etapa, ele vem para tratar as questões interiores, as questões ocultas e até ignoradas pelo homem. Porque ninguém quer estar errado. O ser humano, por si só, ele nunca vai admitir os seus erros, os seus pecados. Sempre, queridos, sempre, todos nós, eu que estou falando e você que está ouvindo, tenta sempre dar uma desculpa. Tem alguns que estão dando desculpa de forma severa, outros moderadas e outras leves. Mas todos nós estamos dando sempre desculpas para a nossa negligência para com a nossa vida espiritual. Essa é a grande verdade. E o reino vem para dizer o seguinte, olha, tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, o reino
vem para corrigir. Você se criar uma perspectiva exterior de que o reino viria desta forma agora, mas vocês que criaram essa perspectiva, nunca foi a minha perspectiva. A minha perspectiva é Isaías 53. Como é que eu vou mudar esse coração do homem? Aí que entra o mistério, vou contar um mistério para você, preste bem atenção. Se você parar para analisar, ainda que a graça de Deus seja de graça, gratuita, ela não foi de graça. Vou repetir para você. Ainda que a graça de Deus, ela é gratuita, ela foi dada de graça para nós, mas ela não foi de graça. Deus precisava punir o pecado. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela precisa se cumprir. Concorda comigo? A justiça de Deus precisa se cumprir. E nenhum ser humano, ainda que Deus fulminasse a raça humana, que é o que ela merece, nunca ia pagar o pecado cometido, porque o cosmo, ainda que o mundo viva em pecado, o cosmo, a terra, ela precisa ser reparada. Mesmo que Deus destruísse todos os pecadores de uma vez por todas, até eu e você que merecíamos isso, não ia cumprir a justiça. Deus estaria devendo a si mesmo a justiça. Então o que ele fez? Mas Adão e Eva morreu, pessoas morrem, mas mesmo assim não cumpre a justiça de Deus. Não vai cumprir a justiça de Deus. E o que Deus precisou fazer? Ele precisava, uma vez que é o ser humano que peca, ele precisava de um ser humano perfeito para cumprir a justiça. Então ele se faz homem da pessoa de seu filho. E se fazendo homem, aí sim, ele usou alguém para cumprir a justiça daquilo que nossos pecados mereciam, que era a morte. Então Jesus sofre em nosso lugar a penalidade. E ao sofrer essa penalidade, aí todas as promessas de transformação do nosso coração, praticamente em definitivo, se dão em Cristo Jesus. Por isso que quando eu recorro a Jesus, quando eu vou a Jesus, eu tenho a oportunidade de ter o meu coração transformado. Querido, escute bem. Coach não vai mudar a sua vida. Psicólogo não vai mudar a sua vida. Médico não vai mudar a sua vida. E o dinheiro não vai mudar a sua vida. Quem realmente muda a nossa vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aí sim, as ferramentas do mundo vão cooperar, claro. O coach vai ajudar, o psicólogo vai ajudar, o psiquiatra vai ajudar, o filósofo vai ajudar. Todas as áreas do conhecimento que existem verdades, porque toda verdade vem de Deus, elas vão contribuir na minha vida, mas a mudança real e verdadeira, diária do nosso coração, só se encontra em Jesus Cristo. Porque só alguém, irmãos, que foi impactado pelo reino de Deus pode ter a vida transformada. Claro, quando eu não conheço Jesus, pessoas podem me ajudar. Eu posso ter melhorias na minha vida, mas a transformação do coração só se dá pelo reino dos céus. Então Jesus, João Batista é bastante enfático. Ele já está com a pá limpando o seu eirado, limpando ali o seu... Deixa eu ver se eu falei certo. Quando ele fala... para recolher, limpará completamente a sua eira. Eu falei irado, na verdade, a sua eira, onde se trabalhava ali o trigo também. Então, ele vai limpar. Não se trata de uma perfeição, porque perfeito não seremos, mas de um coração no qual a humildade é implantada, no qual o ser humano se permite dia a dia ser transformado por Deus. Amém? Então, quem teve um encontro com esse reino vai se permitir ter essa transformação do coração. Então, eu finalizo dizendo essa palavra para você, que Jesus é o caminho. O Antigo Testamento, ele termina com uma grande incógnita, uma grande... sabe quando você assiste aqueles filmes que parece que não tem um final, mas existe uma promessa? Você, poxa, mas eu quero ver a promessa. O Antigo Testamento termina mais ou menos assim. Nós não vendo, que nós não estamos vendo, melhor dizendo, as promessas se cumprindo, entendeu? Então, o Novo Testamento começa o cumprimento dessas promessas, porque é nele, na pessoa dele, a verdade, a transformação, ela é uma pessoa e chama-se Jesus Cristo. Tudo que o homem recorre, para ter a vida transformada, elas não passam de medidas paliativas. Elas vão ter sua importância, mas elas não transformam o homem, não levam o homem para a eternidade. O homem não consegue reinar agora com Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, é isso. Eu acho que eu falei demais, mas eu acho que foram palavras importantes para você entender mais sobre o reino. Peço perdão por isso, por ter me alongado um pouco. Falei que era 10 minutos. Me perdoe porque não fui certinho com as minhas palavras, mas eu sei que foi uma bênção para você. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Nunca esqueça, o reino chegou. E o reino chegou com poder espiritual para transformar esse grande inimigo que está dentro de nós, chamado carne, a velha natureza. Mas nunca esqueça, tome posse disso hoje e o profetiza na tua vida, que o reino chegou na sua vida e você tem um poder espiritual para transformar o seu coração. Quando o coração do homem é transformado, o exterior dele também é transformado. O que é esse exterior, apóstolo? Sua família, seu trabalho, a sociedade e toda a terra. Que Deus nos abençoe, queridos, para vivermos esse poder tão maravilhoso, esse poder espiritual que é o reino dos céus.